Boa tarde, eu sou o professor Esteban da UFAM. Estamos na oitava aula do curso, que é o primeiro curso de tradução literária da FLET, Faculdade de Letras da UFAM. Mas, na verdade, esse é o nome, né? Na verdade, o curso é da FLET e é da UFAM e é de vários programas de pós-graduação e várias universidades que estão colaborando com a gente. Quem está assistindo agora está vendo o professor Walter Costa, da Universidade Federal do Ceará, e que também colabora com Florianópolis, com a UFSC, né? A professora Mirtes, que também já deu sua aula em final de fevereiro, da UFES, Vitória Espírito Santo, e deve ter outros professores conectados, não estou vendo, ou às vezes Andrea Sesco, né, que apresentou semana passada, ela costuma acompanhar pelo YouTube, né, e às vezes aparecem outros professores. Bueno, para todos uma boa tarde. A aula de hoje vai ser na responsabilidade, né, e a criatividade da professora Silvia Belchimov, da Universidade Federal do Pará, né? Que é nossa convidada e está aqui já conectada. A professora Silvia é doutora na área de tradução e terminologia por duas universidades de Portugal, a Universidade de Aveiro e a Universidade Nova de Lisboa. Tá? Tem a Universidade de Lisboa, tem a Universidade Nova de Lisboa também, Portugal. Ela tem mestrado em Linguística pela UFPA, né? E graduação em Pedagogia e licenciatura plena em Letras em Inglês. Tá? Vocês sabem que eu não gosto muito. Tem que fazer essa apresentação, eu faço essa apresentação mais formal, a vezes nisso, né? Assim como muitos professores que estão aqui acompanhando, o professor Walter, a professora Mirtes, né, a Andrea, mais do que não são professores, como também a amizade que a gente tem de muitos anos, né? Trabalhando juntos, convivendo juntos, e se somos nossos professores, como fazemos da nossa vida acadêmica, de nosso trabalho, né, de educação, a nossa própria vida, né? Então, isso de vida e obra, vida e trabalho, eu acho que não cabe muito, né? Não só para professores, para outras áreas também, né? Faz parte. E a professora Silvia, também já há alguns anos que a gente se conhece, que estamos em parceria, né? Que eu já participei, a professora Silvia organizou uma coisa que em Manaus a gente ainda não teve, né? Que é uma especialização em tradução. E foi um sucesso, foi impressionante. Foi principalmente para professores, né, que precisam e querem fazer uma pós-graduação, uma especialização, e aquele esquema que era os fins de semana, e passava sexta, sábado e domingo, acho que era uma coisa assim, né, e eu fui convidado, ministrei duas disciplinas lá, né, tive a oportunidade de colaborar com isso, e a professora Silvia teve a cargo aí da organização, e muito boa organização. Esse é um exemplo também, esse evento aqui também, o número de pessoas que está acompanhando é uma prova de que há interesse, né? E que é necessário, logo se faz necessário a gente trabalhar e investir nisso. E aí agradeço uma vez mais a todos os professores, colegas, amigos que estão nos apoiando, e claro, sem dúvida nenhuma, ao público, né? Aos alunos. Eu não sei se a gente chama de alunos, se curso são alunos, né? Mas também tem colegas que estão acompanhando, né? Tem alunos que estão na graduação, tem outros que já são formados, né? Tem várias pessoas acompanhando. E esse tipo de trabalho e o sucesso desse trabalho mostra que a gente tem que investir mesmo, porque há pessoas interessadas, né? Bom, apresentei assim rapidamente a professora Silvia, destaquei esse curso que ela organizou, né, da UFPA. A professora Silvia é da UFPA, mas é de Campo de Bragança.
E eu fui, né, a Bragança várias vezes, né, participando lá. Com Walter também a gente já se Foi. encontrou lá, né, em Ah, ok. Bragança. E já dei curso, né, várias, a gente já teve várias parcerias. Agora já há algum tempo que eu não viajo, né? Estou mais preso, mas estamos viajando pela internet. Professora Silvia, vou passar a palavra para a professora e gostaria que se apresentasse da maneira que a professora deseja ser conhecida, destacando, né, destaque esse curso, mas tem outras coisas, publicações, trabalhos, estudos que você tenha feito, parcerias que vocês têm, que eu sei que tem aí da UFPA, né, como está funcionando aí, e que seria interessante para quem está assistindo saber esse detalhe da formação e para conhecer o trabalho antes de começar a aula propriamente dita. Então, passo a palavra para a professora Silvia Benchimol. Obrigada, Esteban. Boa tarde, em primeiro lugar, a todos. É uma satisfação imensa participar desse curso de tradução literária. Quando o Esteban me fez esse convite, fiquei assim, de pronto eu aceitei, mas depois fiquei pensando, será que eu consigo trazer alguma coisa de contribuição para um curso de literatura, né? Já que essa realmente não é a minha área de trabalho em relação à tradução. Então, eu fiquei assim, um pouco pensando em como eu iria poder trazer algo útil, né, algo interessante para acrescentar a esse curso. Mas eu me sinto muito honrada com esse convite, especialmente considerando o calibre, né, a envergadura dos meus colegas que já deram aulas aqui e que ainda vão dar. Então, me sinto muito lisonjeada e quero agradecer ao Esteban e todos os colegas aqui que nos assistem, aos alunos, né, as pessoas que estão através do YouTube ou do Even 3. Muito obrigada e muito boa tarde. Eu também não sou muito de apresentações, não gosto muito, mas eu vou contar um pouquinho e rapidamente a história de como eu cheguei aqui nesse lugar. A minha formação é letras, ensino de língua estrangeira, especificamente de língua inglesa, mas eu sempre trabalhei com tradução, né, na prática, sem ter um lastro teórico que me desse sustentação para essa prática. Então, já na universidade, depois de alguma experiência já profissional com o ensino, eu vi a oportunidade de fazer um curso de doutoramento, porque foi em Portugal, né? Um doutorado em tradução e terminologia. Por que a terminologia entra aí nesse cenário? Pelos os fatos que eu mencionei anteriormente, né, de eu já estar na academia e dos meus trabalhos de tradução serem essencialmente voltados ao texto científico, artigos de colegas, etc., eu achei que a terminologia, junto à tradução, seria um caminho realmente que iria me dar uma sustentação teórica importante, não é? Para eu continuar a desenvolver essa prática que sempre foi apaixonante para mim, tanto quanto o ensino. Eu nunca abandonei também o ensino. Então, acabou criando-se uma convergência de interesses aí, não é? Com a terminologia, com a tradução e com o ensino, porque a minha tese é na área de formação do tradutor, e há uma estreita relação com o contexto, né? Com o meu contexto, que é a amazônida, e com esse cenário multilingüe que a gente tem aqui na Amazônia, e multicultural. Então, sempre achei que seria um terreno extremamente rico para se desenvolver os cursos de tradução. E foi daí que foram surgindo as iniciativas nessa direção. O meu doutorado foi em Portugal, como já mencionou aqui o Esteban, né? A professora Ruth Costa, que já esteve em alguns eventos aqui no Brasil, inclusive, é a coordenadora do projeto de doutoramento, juntamente com a professora Maria Tereza Roberto, e foi uma iniciativa pioneira, foi a primeira turma que consolidou essa junção de duas universidades, a Universidade de Aveiro e a Universidade Nova de Lisboa, e foi um curso, uma experiência maravilhosa, não só pelo conteúdo mesmo do curso, mas pelos contatos, pelas amizades e
enfim, pela amplitude de possibilidades que isso aí abriu e que até hoje, né, frutifica. Então, hoje, me sinto assim muito lisonjeada, repito, e acho que podemos trabalhar aqui uma conversa, não vou nem chamar de aula, em que a gente vai achar um ponto de sintonia entre o universo da literatura e o universo da terminologia, que aparentemente, né, são duas coisas bem opostas, né? Então, eu vou falar um pouquinho ao longo dos slides, que não são muitos, sobre as concepções do que é essa ciência da tecnologia, mas também não vou me deter muito nas questões mais conceituais. Acho que a gente precisa dar ênfase a alguns recortes, não é? Porque a temática é densa, a gente tem aí o universo da tradução, da literatura, da tecnologia, tudo junto. Então, eu fiz alguns recortes e eu pretendo dar ênfase a algumas exemplificações que eu acho que torna mais visível e mais interessante o objeto que a gente traz hoje. Agradeço muito a presença do Falto e da professora Mirtes, da minha querida Andréa, que eu já vi por aqui, dos nossos alunos. Então, a gente começa aqui com esse slide onde eu coloco o título, né, dessa nossa conversa, que é Terminologia e Literatura, Dialética e Convergência sob a ótica da etnoterminologia. É exatamente isso que nós pretendemos fazer, não é? Trazer essa convergência a partir de uma aparente dispersão, distanciamento de universos teóricos, a gente pretende trazer esse elo, né, que é o elo da etnoterminologia. Então, vamos lá. Eu estou aqui com... A tela não está em modo de exibição, porque senão eu perco a visibilidade aqui de vocês, então eu peço que, se tiverem com dificuldade de leitura, me sinalizem, tá? Basicamente, essa aqui é o roteiro, né? Essa aqui é a ideia do trajeto que a gente pretendeu para hoje. Então, é falar sobre o discurso, os seus domínios e as unidades lexicais, que isso é base para a gente entender o trânsito que eu quero mostrar entre essas unidades, tá? A terminologia, que é a base da nossa fala, e a evolução dos estudos da terminologia até chegarmos na etnoterminologia, que é algo bem recente, a evolução dos estudos linguísticos, né, em função disso, as relações com a tradução, e destaco aqui que a gente vai ficar no nível da tradução intralinguística, porque se a gente for entrar no interlinguística, a gente vai extrapolar demais o horário, mas a gente pode fazer alguns paralelos aí que ilustrem, né, os impactos dessas relações na tradução interlinguística também. A gente vai falar, então, um pouquinho dos textos etnoliterários e da etnoterminologia exemplificada nesses textos. Na verdade, a gente vai falar dos exemplos. Vou trazer alguns recortes de algumas obras, né, e mostrar como isso se manifesta, como isso se materializa, né? A presença da terminologia, do etnotermo, dentro do texto literário. E é aí que a gente vai encontrar realmente uma sintonia interessantíssima, né? Um campo que se abre e que no cenário brasileiro, e especialmente amazônica, tem uma riqueza, uma profundidade imensa que ainda não está explorada. Então, é uma ideia, um insight de pesquisa, o que a gente pretende também é aguçar um pouquinho a curiosidade para que outros estudos venham a emergir nessa área. E a gente faz as nossas reflexões finais de forma muito breve. Bem, aqui, no slide 3, né, eu falo... Só um minutinho. Não, desculpem esse aqui. Aqui a gente traz uma imagem que eu chamo de um olhar sobre os âmbitos do discurso e as suas unidades. Isso aqui é muito simples, muito sintético, mas eu acredito que nos dá a visibilidade do que a gente quer para o momento, né? Então, a gente pode considerar aqui que o discurso, né, é esse ambiente macro, né, e que dentro dele existem formas de manifestação na linguagem que a gente pode chamar como seus âmbitos, né? Teríamos a língua comum, a língua de especialidade e a etnolinguagem.
aqui não está aparecendo, eu coloquei uma ligaçãozinha aqui, que eu acho que se perdeu na hora que eu reconfigurei o slide, uma ligação entre a língua de especialidade e a etnolinguagem, aí eu vou explicar logo mais por que eu faço essa relação mais próxima, esse elo. Tá? Então, a gente pode pensar no discurso como esse grande domínio das enunciações, né, que comporta essa materialização do ponto de vista da linguagem de diferentes formas, e as três dimensões seriam a língua comum, né, que comporta o léxico geral, as enunciações descomprometidas da nossa vida do dia a dia, desvinculadas de qualquer área de conhecimento, a língua de especialidade, que é, né, a ambiência da terminologia, pelo menos primariamente, né, que surge, essa língua de especialidade surge da preocupação internacional de se ter uma estabilidade na questão dos termos, né, nessas interlocuções entre os especialistas das diversas áreas. Então, essa sinonímia, essa ambiguidade da língua comum teria que ser reduzida para que houvesse realmente uma segurança nessa comunicação. Né? Pensemos aqui em áreas cruciais, como é o caso da medicina, né? em que há necessidade de que essa interlocução entre pessoas, né, especialistas que compartilham aquele universo profissional, tenham um entendimento sem essa grande fluidez da ambiguidade da língua comum. Então, a língua de especialidade surge, né, a partir dessa concepção, a partir da ideia de, na verdade, quem é o ícone da terminologia é o austríaco Eugen Wüster, e a ideia dele era realmente uma ideia de monorreferencialidade do termo, para cada termo científico, apenas um conceito. Né? Então, essa seria a ideia de unificar, de estabilizar o termo, que é a unidade lexical representativa dessa língua de especialidade. Né? Então, cada ciência, cada campo teria a sua terminologia, teria o seu grupo de termos, com as suas dimensões que a gente vai já falar. E um terceiro ambiente seria o que a gente está chamando aqui de etnolinguagem, que eu não desvinculo de ser uma língua de especialidade, e é exatamente aqui que é o nosso foco, tá, de atenção nessa aula de hoje, porque essa concepção de especialidade ela foi se transformando com o avanço dos estudos linguísticos. Então, vamos aqui para essa coluna das unidades lexicais, que seriam as unidades mínimas representativas daquele âmbito discursivo. Né? Então, na língua comum, teríamos o vocábulo, palavra comum, né? Que é o léxico geral. Dentro da língua de especialidade, temos o termo, que seria o léxico especializado. E a etnolinguagem traria no seu bojo, né, a representatividade dos etnotermos, ou podemos chamar de vocábulo termo, também alguns autores se referem dessa forma. E a ênfase da etnolinguagem, como a palavra já sugere, né, etno, é de uma localização, né, uma localização não só geográfica, mas étnica, cultural, de determinadas comunidades. Então, são falares específicos, né? Então, nesse sentido, é que a gente está considerando que esses falares de comunidades específicas tradicionais, por exemplo, comunidades pesqueiras, comunidades do garimpo, que na Amazônia nós temos uma riqueza, né, dessa biodiversidade, dessas comunidades menores, teriam seus falares incluídos na categoria de especialidade. E a gente vai ver que isso se justifica. Ok? Então, esse seria o olhar do discurso, com as suas estratificações puramente acadêmicas, porque a gente vai ver que vai ter um trânsito aí, que eu quero chamar a atenção, e as suas unidades, tá? Bem, no slide seguinte, que eu coloquei aqui, é justamente o que eu falava anteriormente, né? Aqui no centro, isso aqui eu que criei para dar uma visibilidade do que eu queria exemplificar. Aqui no centro, no triângulo invertido, a gente tem as três unidades lexicais.
o termo, que seria da terminologia, o vocábulo, que seria da língua comum ou da língua geral, e o etnotermo, que seria da etnoterminologia. Essas 3 unidades lexicais podem ser analisadas pelas óticas, pelas mesmas óticas, ou seja, uma dimensão linguística ou sintática, que seria o que exatamente? Então, se eu tenho um termo da medicina, ou da geologia, ou da geografia, eu posso analisar esse termo, se ele é um substantivo, se ele é um verbo, não é? Se ele é um adjetivo. Então, uma dimensão que o avalia sob a perspectiva da língua-sistema. Essa seria a dimensão linguística ou sintática. E se é masculino, se é feminino, se é usado no plural, se é usado no singular, essa seria uma forma de análise dessa unidade lexical. Qualquer uma dessas teria a possibilidade de ser avaliada por essas óticas. A dimensão conceitual seria justamente o significado, não é? Que traz o termo, ou o vocábulo, ou o etnotermo, que é a dimensão semântica, e uma dimensão funcional. Como é que aquele vocábulo, aquele termo, aquele etnotermo funciona naquele domínio? Qual é o efeito que ele tem? Qual é o impacto? Será o mesmo? Se ele transitar por outros domínios, ele terá a mesma funcionalidade? Então, nesse aspecto é que eu digo que isso aqui é uma estratificação puramente analítica, né? Porque em cada contexto a gente vai ter essa diversidade de olhares sobre as unidades representativas, né? Então, a gente está falando tanto de terminologia, né? O Esteban falou logo no início, o que seria essa terminologia? A terminologia, eu trouxe aqui uma citação da Teresa Cabré, que diz: a terminologia é o reflexo formal da organização conceitual de uma especialidade e um meio inevitável de expressão e comunicação profissional. Então, vocês vejam que o parâmetro aí sempre é a questão da área profissional, da área de especialidade, de uma determinada estabilidade, de uma determinada segurança nessa comunicação. E é por isso mesmo que a terminologia ela é parametrizada pela ISO, né, pelos parâmetros de qualidade. Então, ela tem os seus critérios muito rígidos, né, de estabelecimento de termos. Existem softwares especializados para captar os termos de determinados textos, analisar sua frequência, analisar suas dimensões. Então, a gente pode definir a terminologia tanto como um conjunto de termos de uma área de especialidade. Eu posso dizer que isso aqui é a terminologia da biologia, isso aqui é a terminologia da ciência pesqueira ou da ciência da informação, mas posso também dizer que é o nome de uma disciplina, com seus fundamentos próprios, com seu método, né, e com sua linguagem própria, e muito controlada, vamos dizer assim. E ainda posso dizer que a terminologia é um conjunto de práticas. Tá? Então, posso olhar esse conceito por diferentes perspectivas, né? Como simplesmente um conjunto de termos de uma determinada área, como uma disciplina, com o seu método, com a sua linguagem, com seus objetos, e como uma prática específica, que seria a prática da construção dos instrumentos terminográficos, os dicionários, os glossários. Então, dependendo de como você está percebendo, né, o conceito, aonde ele está sendo utilizado, você poderia interpretá-lo dessas 3 diferentes formas. Bem, então a terminologia é, portanto, uma ciência ou espaço, né, onde ocorrem os processos de denominativos. Né? É uma ciência que tem por base esse processo de dar nome, né, a um conceito, a um objeto, né, ou vice-versa, ou de um nome partir para um conceito. Então, você tem as perspectivas semasiológicas e onomasiológicas do termo, né? Ou da palavra, do sema, para o conceito, ou do conceito para a palavra.
mas é o espaço de denominação, né? E é prioritariamente um espaço de redução das ambiguidades, de redução da sinonímia e das polissemias, né? Que sedutoramente impregnam a linguagem comum, né? Mas para a terminologia isso seria algo indesejável, a ambiguidade seria indesejável. A gente sabe que os estudos mostram, inclusive, que dentro de uma mesma área científica pode haver variações conceituais, né? Um autor pode chamar de uma forma, outro de outra, mas é reduzida, né? A intenção da terminologia é minimizar esse tipo de ambiguidade, de polissemia. Bem, então, a gente sabe que nós vivemos em uma contemporaneidade em que existe um apelo muito grande de familiarização com termos, né? A gente está aí vivendo um momento de pandemia, né? Felizmente finalizando, mas em que a gente viu como alguns termos passaram a integrar, né, a nossa língua comum, termos que são de especialidade, né, da área médica, da área sanitária, da área mesmo de estatística, passaram a integrar as nossas conversas, né, o nosso dia a dia. Esse é um tipo de trânsito que a gente vai olhar daqui a pouquinho, né? Aí surge uma pergunta, né? Surge uma pergunta que não sei se está ocorrendo para vocês, mas que eu vou propor aqui. Aliás, mais de uma pergunta. Seria, então, só o texto científico, o único a se beneficiar desses parâmetros da terminologia, dessas análises, dessas dimensões do termo? Essa é uma questão, porque é daí que surge a terminologia. Mas será que ela fica restrita a esse domínio, a esse universo da especialidade, né? Considerando-se que especialidade seja uma área científica, né? Então, seria esse o único gênero discursivo? Seria, na questão da tradução, que tipo de texto poderia se beneficiar no processo tradutório dos parâmetros terminológicos? E essa segunda pergunta me parece que tem uma resposta bem clara dentro do que a gente falou até agora. Que texto, que tipo de texto ou gênero discursivo se beneficiaria da terminologia, da ciência da terminologia? Seria o texto acadêmico-científico, concordam? Porque é um texto que prima por uma pretensa objetividade, mas que trabalha nessa direção, não é? De clareza, de redução de sinonímia. Então, são aspectos, são características semióticas que têm muita identificação com os princípios da terminologia. E aí é que eu me encontrei, não é, com o interesse de desenvolver o doutorado nessa área, justamente porque era o texto que eu manuseava com mais frequência, não é, no âmbito profissional, evidentemente. Bem, então vamos seguir, porque essas perguntas são para responder daqui a pouquinho. Esse slide aqui, ele mostra uma imagem onde eu tentei colocar aqui numa área fechada, os estudos de lexicologia, que é o estudo do léxico de uma maneira mais ampla, o estudo de lexicografia, né, que são as formas escritas desse léxico, terminologia, que já é a ciência do estudo do termo, e a terminografia, que seriam as listas, os glossários de especialidade. Bem, e aqui, esses tentáculos aqui, esses 3 tentáculos que a gente tem aqui, a dialetologia, a sociolinguística e a etnoterminologia, são evoluções dos estudos linguísticos, né? A diversidade dos textos cria, não é? A necessidade, ela impulsiona a ciência, né? A curiosidade impulsiona. Então, essas questões dos dialetos, dos regionalismos, né, elas precisavam de ter uma base teórica, uma sustentação para os seus estudos. Então, a dialetologia, ela surge nesse sentido, de suprimir essa demanda, essa necessidade
da gente estudar os dialetos a partir dos traços regionais, né, das suas interpretações. A sociolinguística, um pouco mais divulgada, né, trabalha com essa relação da língua e sociedade. Agora mesmo falei do exemplo da pandemia, em que termos de especialidade de determinadas áreas passam, né, dentro das nossas interações sociocomunicativas a fazer parte de um domínio mais comum, mais geral, mais popular. E a etnolinguística, a etnoterminologia, ela é uma outra evolução ainda mais recente, e aí a gente chama atenção para Maria Aparecida Barbosa, que é a pessoa de referência no Brasil, a estudiosa de referência no Brasil, que trabalha na perspectiva etnoterminológica com os textos etnoliterários. E aí a gente começa a achar o nosso ponto de convergência maior, né, que eu trago para a gente pensar hoje. Bem, então, isto tudo, né, essa diversificação, porque a língua, de um modo geral, ela tem um léxico particular, e os léxicos refletem, né, essas relações dialetais, sociais, culturais dos falantes. A dimensão da etnoterminologia é justamente essa cultural. É a língua imersa numa cultura muito específica, muito localizada, etnograficamente falando. Tá? Então, quando a gente começa a falar de etnolinguística como tradução de linguística cultural, envolvendo essas relações, né, de língua com visão de mundo, a cosmologia dessas comunidades, a gente começa a pensar em um outro arcabouço teórico, né, uma outra forma de ver isso e de ver a tradução disso. Então, vou fazer essa relação com a tradução de uma forma muito pragmática aqui com vocês. Pensem na tradução de um texto ou de uma entrevista, dentro de um artigo, por exemplo, né? Uma narrativa colhida de informantes que são parte, pertencentes a essas comunidades tradicionais. Né? Eles têm um falar muito específico. Então, só a interpretação do pesquisador, né? A penetração do pesquisador naquela informação já é um ato difícil, não é? Se você não está imerso na cultura, isso já é impactante. Se você vai traduzir aquilo interlinguisticamente, mais complicado ainda, porque são termos densamente, culturalmente densos, né? Então, densamente marcados pela cultura e por um falar muito regionalista, que você precisaria de buscar estratégias ou de criar glossários, ou de criar notas de rodapé, ou de criar extensões dentro do próprio texto para driblar essas situações. Mas é uma situação de pesquisa, não é? De pesquisa. Você precisa realmente penetrar essa dimensão cultural das comunidades para você poder traduzir os falares. E eles são muito permeados por esses regionalismos, esses neologismos, essas vulgarizações e essas terminologizações que a gente vai já ver agora. Bom, deixa eu ver aqui o que tem em seguida para poder exemplificar. Ok. Bom, eu coloquei aqui 2 processos que eu considero interessantes para a gente chamar a atenção nesse momento. Tá? É um processo de terminologização e um processo de vulgarização terminológica. Não sei se já ouviram falar disso, provavelmente sim, né? Principalmente da vulgarização. Que processos são esses? A gente já está falando um pouquinho deles, de certa forma. Mas a terminologização é quando você traz de um outro domínio que não é de especialidade, por exemplo, da língua comum, um vocábulo, que é a unidade da língua comum, e ele se torna, dentro de uma ambiência de especialidade, um termo. Ele transita e se torna um termo. A gente vai ver exemplos daqui a pouquinho. Então, nada mais é do que a transposição de um domínio para outro, de uma unidade lexical de um domínio comum para um domínio de especialidade. Tá? E a vulgarização terminológica é exatamente o oposto, que também podemos chamar de vocabularização ou de banalização
terminológica. É quando você tem o inverso, um termo da especialidade, de algum domínio de especialidade, passa a pertencer à linguagem comum, né? Como no caso da pandemia eu referi ainda há pouco, mas tem muitos exemplos disso. Vocês podem aí estar, inclusive, pensando em exemplos. Estava lembrando agora há pouco, né? Que palavras passaram a integrar as nossas conversas. Achatamento de curva, que, por exemplo, vem da estatística, né? Transmissão sustentável, imunidade de rebanho, né? EPI. Então, são termos que se vulgarizaram, né? Que eram restritos de determinado grupo profissional, de repente se popularizaram por uma questão de saúde pública. Né? E isso acontece muito. Né? Acontece, por exemplo, quando uma lei que é escrita, redigida nos termos jurídicos, né? Que é quase um dialeto, e ele tem que ser passado para o conhecimento de uma população. Então, essa simplificação, que não deixa de ser uma tradução intralinguística, é um processo. Né? É um processo de vulgarização terminológica, vista pela perspectiva da terminologia. Eu coloquei aqui alguns exemplos desses trânsitos. Vejam bem, essa palavra alimentar, a palavra alimentar a gente já não consegue nem perceber a origem, né, o campo de origem, o domínio de origem, porque ela é amplamente utilizada na nossa linguagem comum, como sinônimo de fornecer alimento, consumir alimento. Né? Então, ela transita, a palavra, esse verbo alimentar, ele transita como vocábulo na língua comum, mas ele também pertence à linguagem de especialidade da nutrição, né, numa área da saúde, e também como um termo na área de informação, da ciência da informação, alimentar plataformas com dados, alimentar sistemas, etc. Então, a gente tem aqui um exemplo de uma palavra que transita por vários domínios. Né? Às vezes, nesse trânsito, ela adquire outro cariz, outra funcionalidade mais específica do domínio onde ela está, que é justamente aquela mobilidade, né, das dimensões que a gente viu anteriormente naquela pirâmide. Depois a gente vai ver de forma mais contextualizada. Essa palavra, gente, é de um trabalho de uma orientanda, filho. Vejam bem, essa palavra filho é muito comum, né? Para a maioria das pessoas, acho que não existe dúvida do que ela representa semanticamente. Mas, dentro das comunidades pesqueiras, essa palavra transita desse senso comum, compartilhado, para um sentido de especialidade que se refere aos orifícios pequenos das redes de pesca. Então, é muito específico dessa comunidade. Fora desse contexto, muito provavelmente, aquilo não tem compreensão, né? Não se penetra. Então, é aí que a gente vê que esses falares, eles têm um estatuto de especialidade, né? E merecem que isso seja, de certa forma, valorizado, visibilizado, estudado. Esse aqui também é de um mestrando, hoje em dia já é mestre, que eu participei da banca dele, portanto, eu li o trabalho e estou tomando aqui um exemplo. Ele tratava da prática dos passarinheiros, que é bem característico da região, ali entre Capanema e Bragança. E esses verbos, que aparentemente são bastante comuns para a nossa compreensão, na linguagem comum, esquentar, esfriar, por exemplo, na linguagem dos passarinheiros, ela assume uma outra dimensão semântica. Então, pensando nos verbos esquentar, esfriar, a gente pode percebê-los como presentes e inerentes à linguagem comum, mas também transitam pela área da física, e dentro da prática dos passarinheiros é quando a dimensão semântica se transforma.
O passarinho que é treinado, né, que é criado por esses passarinheiros, eles utilizam esse termo esquentar quando o passarinho começa a cantar. Então, existe toda uma tecnologia no tratamento desses pássaros, inclusive medicações, alimentações adequadas, treinos, para que o passarinho esquente na hora certa. Então, são exibições às quais eles levam, os passarinhos são expostos para mostrar suas habilidades de canto, né, que são sedutoras, tem competições em relação a isso, e o passarinho tem que esquentar na hora da competição, só que às vezes ele esfria. Então, o termo esquentar e esfriar dentro desse compartilhamento é justamente cantar ou emudecer. Então, aqui a gente tem um caso, né, que a gente pode perceber um termo da especialidade da física ou um termo, um vocábulo da linguagem comum, assumindo como um termo, assumindo o estatuto de termo de especialidade dentro da comunidade dos passarinheiros. Aqui a gente tem mais 2 exemplos. Eu busquei assim, só algumas coisinhas para ilustrar. Isso aqui também foi um trabalho com alunos da graduação, inclusive, que eles fizeram uma pesquisa de campo na área do garimpo e criaram um glossário a partir disso. Foi um trabalho muito interessante, até porque o garimpo era ilegal e eles tiveram que fazer manobras para poder fazer essa pesquisa linguística. E eles coletaram uma série de dados linguísticos, construíram um glossário. A gente tem uma publicação sobre isso. Então, a onça, né? A onça que pode ser perceptível dentro do domínio da zoologia, né? O domínio especialidade da zoologia, dentro da percepção do garimpo, a onça é uma quantidade de terra grande que eles retiram, porque aquela terra já foi explorada e não tem mais utilidade para a pesquisa do garimpeiro. Então, ela é retirada. É uma terra desnecessária. Tá? Então, eles chamam para isso de onça. E também, ainda dentro desse domínio do garimpo, tem o termo cobra, que também a gente pode pensar no trânsito da especialidade da zoologia para a dimensão do garimpo, e a cobra dentro do garimpo nada mais é do que uma mangueira que eles usam para regar o cascalho e separar as pepitas da terra, da pedra. Né? Então, é nesse sentido que a gente gostaria de ilustrar. Isso aqui é no âmbito da sociolinguística, se vocês perceberem, né? A gente está falando de expressões de comunicação em âmbitos sociais específicos e localizados etnograficamente. Bom, nesse slide aqui, eu procurei que a gente se penetra nesse emaranhado aí desses trânsitos, e aí a gente fica pensando na questão da tradução, não é? E como eu falei no início, que a gente focalizaria hoje mais a questão da tradução intralinguística, justamente porque esses termos eles suscitam uma ressignificação de acordo com os domínios, né, onde eles são utilizados. Então, eu coloquei aqui apenas 3 relações impactantes com a tradução. Eu falo da questão desses trânsitos, né? Então, a tradução intralinguística, ela é perceptível no processo de reinterpretação das dimensões semânticas e funcionais dos termos ou dos vocábulos, nos trânsitos entre os domínios. Tá? Então, no momento em que a gente interpreta, ressignifica, né? E aquilo passa a significar uma outra coisa, a gente está no âmbito da tradução, embora na mesma língua, né? Mas a gente tem ali mesmo vocábulo, mesmo significante, porém com diferentes significados. Um outro aspecto é a importância da apreensão dessas características terminológicas por parte do tradutor, né?
as características sintáticas, semânticas, que são as conceituais, e funcionais para o trabalho de transposição interlinguística por parte do tradutor. E aqui, isso aqui vale para qualquer acepção da terminologia. É uma das grandes dificuldades da tradução de especialidade, embora ela seja considerada mais simples, né, entre aspas, no senso comum ela é considerada mais simples, justamente porque o termo é mais estável, então você, hipoteticamente, teria um equivalente, acharia um equivalente de forma mais fácil do que uma tradução literária, que tem mais a profundidade estética e a ambiguidade mesmo, que às vezes é proposital e requer um olhar interpretativo. Bem, então, em qualquer desses domínios, é muito importante que o tradutor consiga penetrar, né, nessas dimensões. E no texto de especialidade, volto a dizer, hipoteticamente avaliado como mais simples, não é bem assim, porque o tradutor, ele não pode, no Brasil pelo menos, a gente não tem condições de dizer, eu só traduzo da área tal, né? Só se você faz aquilo só por prazer, mas o tradutor profissional, ele precisa atender às demandas de acordo com o que aparece. Então, um tradutor, ele não é um especialista de todas as áreas que ele traduz, ele é um especialista da linguagem. Então, ele precisa se cercar de instrumentos terminográficos, né? Sejam eles físicos ou digitais, e precisa se cercar de textos paralelos na mesma temática, né? Fazer seu corpus paralelo, para que ele consiga penetrar na dimensão conceitual do termo, porque ele pode cair numa falácia de achar um homônimo, né, de um termo equivalente no português que não tenha nada a ver com o significado, com a dimensão semântica dentro do domínio daquela especialidade. Então, não é uma coisa simples, é de extrema responsabilidade, considerando que esse texto vai circular entre especialistas, né? Então, é muito importante a questão terminológica no trabalho do tradutor. E aqui, nesse terceiro elemento de impacto, eu coloco a importância da apreensão das camadas sociológicas e culturais dos textos etnoliterários nos processos tradutórios. Eu lembro aqui de algumas falas em aulas anteriores, inclusive da Luana, não é? Mencionando um determinado tradutor que se desloca para o sertão, para o lugar onde ele tinha uma obra a traduzir que decorria ali dentro daquele cenário, justamente para fazer como que um estudo etnográfico, né, da região, da cultura, para poder depois fazer uma tradução de qualidade, né, respeitando eticamente os sentidos ali daquela região. Então, eu coloquei essas três, não sem a pretensão de esgotar, não é, todas essas relações que emergem aí no trabalho da tradução em relação à terminologia. Bem, aí agora a gente vai entrar, já estamos, não tem muita coisa mais aqui para falar, a não ser as exemplificações, né? Então, aqui eu tomo uma obra como referência, que é a obra Chuva Branca, de Paulo Jacó, que é um amazônico, né? Ele é amazonense, inclusive, e ele descreve nessa obra uma situação que decorre dentro da floresta. Então, o protagonista, que é o Luiz Chato, ele se perde, né? Ele sai para caçar e ele se perde na floresta. A característica da floresta amazônica é a semelhança, você não acha que está sempre no mesmo lugar, você roda em círculos e é muito fácil de você se perder. E chuva branca, não é aquela chuva, né, que é a nossa característica, e que quando cai, ela elimina todos os rastros do caminho. Então, ela é um fator que prejudica, não é, a localização da pessoa quando ela quer retornar.
se ela não tem alguma outra estratégia de localização. Às vezes eles marcam nas árvores por onde vão passando, mas enfim, ele se perde e passa momentos de muita agonia, esse protagonista. E nessa obra tem uma riqueza muito grande desses etnotermos, que são termos culturalmente localizados ali dentro do texto literário, tem um sentido muito específico e que a gente procurou tirar. Aqui eu estou trazendo pouquíssima ilustração, não é só para a gente poder visualizar isso. Eu botei aqui 2 categorias apenas para ilustrar esses etnotermos que permeiam essa obra do Paulo Jacó. A gente tem a categoria 1, que eu chamei de evocadores de chuva, e a gente tem o termo guariba, o termo tucano e o termo saracura. São 3 pássaros. Tá? Mas não são só pássaros que são evocadores de chuva, tem outros. Tem a rã, né, que é um animal, um anfíbio que tem a relação estreita com a água, então a rã também tem uma relação com a evocação da chuva dentro do romance, isso é referido. E a categoria 2, que é a simbologia de mau agouro, né? Já que ele passou por tantas situações adversas, então vários indícios que apareciam eram a indicação de que a coisa não ia terminar bem, né? Então tem Ticuã, que no dicionário aparece com um N, eu vou já mostrar para vocês, Camiranga e Rasga-Mortalha. Então vamos ver o que é isso aí. Bem, aí a gente tentou construir, esse também é um trabalho publicado com uma mestranda, a Lívia, a professora Tabita e eu, e nós produzimos aí uns 2 ou 3 artigos com essa temática que é muito rica. Então, a guariba, né? O que é guariba? Aqui eu falei de pássaro, mas o guariba é o macaco, os outros 2 aqui são pássaros. É o bujo, né, os sinos, que é o macaco, então da área da zoologia, que eu puxei só alguns elementos para vocês verem que tem uma descrição terminológica, né, que é da área de especialidade, né, tem a etimologia, que é uma etimologia tupi, e aqui é o que nos interessa, que é o trânsito, né? Como é que o guariba funciona dentro do texto etnoliterário? Qual é a função dele lá? O que ele vem significar? É um animal? Ele não deixa de ser um animal, mas para além disso, ele é uma simbologia. Então, o canto, né, que é um rugido, na verdade, um barulho que ele faz, aqui, ó, é evocado na narrativa de Chuva Branca com um significado adicional que ultrapassa o significado de animal. No ambiente da Amazônia, o animal é interpretado como aquele que anuncia a vinda da chuva. Então, quando ele começa a produzir aquele barulho, é sinal que vai chover. E isso causa no nosso protagonista uma agonia muito grande. Então, na obra, o ribeirinho Luiz Chato temia a chegada do mau tempo, uma vez que poderia prejudicar sua dormida embaixo do rabo de jacu, apagar os rastros e, consequentemente, interromper o encontro de seu caminho de volta para casa. Assim como Luiz Chato, há quem diga que os rugidos e roncos do macaco guariba servem como agouro. Aí, tirado do texto. Tempo vem vindo, guariba acordou, agorando chuva. Tá? Então, é uma simbologia do rugido desse animal. Tucano. Tucano, né, é uma ave popular, a gente conhece, ou dos livros, ou do Contato, aqui na Amazônia ele é muito popular. Então, o vocábulo termo tucano, já estou dizendo como é que ele aparece na obra aqui, tá? Também aparece em Chuva Branca com o significado de prenúncio de chuva. A ave, habitante natural das florestas, é vista pelos amazônidas como capacidade de chamar chuva por meio de seu canto. Então, o tucano cantou, vai chover. Então, ele tem que se abrigar, né? Luiz Chato, confiante na claridade do tempo, nesse caso aqui, ó, afirma na obra que, ainda que o tucano cante, ele tem certeza de que chuva não cairá. Porque no caso aí, ele tinha a visão do céu claro, né?
Então, ele está hipoteticamente, né, dizendo que mesmo que o tucano cante, chamando a chuva, isso não deve acontecer. Então, são simbologias muito interessantes. Saracura, que é esse pássaro também aqui. O vocábulo termo saracura aparece na obra como significado daquele que agoura o tempo por meio de seu canto. Parecido, né? A saracura chamaria a chuva, um prenúncio negativo naquela situação. E no texto, na narrativa, Luiz Chato, ao se dar conta de que o dia havia amanhecido bonito, comemora. A mata toda branca, sereno do dia, manhã clara já era, não fosse a cerração. Sinal de bom tempo, bonzão de calor. Hoje, tucano, saracura, uru podem cantar que chuva não cai. Então, aqui a gente vê que tem outros elementos indicadores da chuva, que o caboclo, né, no caso o ribeirinho, conhece, né? Isso é um conhecimento compartilhado. Ticoan, a gente já está na segunda categoria. Deixa eu só mostrar aqui. Ó, a categoria 2 é de simbologia de mau agouro. Então, vou botar aqui. Que no dicionário aparece como Tincoan, mas na obra vem Ticoan, que já é uma transformação, né? Nesse caso, sintática, da estrutura morfológica da palavra. Então, aqui também descrito como o pássaro, né? Domínios da zoologia, alma de gato, que tem toda a descrição física do pássaro. E o que nos interessa mais, aqui, ó, Ticoan, ave responsável por anunciar agouro através de seu canto, isto é, que algo de ruim está prestes a acontecer. Tá? A gente colocou aqui compreensão das autoras baseada na obra, porque isso não está claro, não está explícito na obra, mas está evidente nas entrelinhas. Né? A gente vai se familiarizando com a linguagem. E caramiranga, que é esse pássaro aqui, que é o urubu de cabeça vermelha, que também é bastante comum nas regiões do Brasil, das florestas do Brasil. Né? Aqui vem uma descrição, mais ou menos, do animal. E etimologia também indígena. Caramiranga é um vocábulo termo. Quando a gente fala vocábulo termo, é porque ele já transita, não é? Da língua comum ou da especialidade, que é o termo. Então, ele está ali naquela interseção. Então, ele é um etnotermo para nós, que carrega o significado de morte dentro do contexto de chuva branca. Por agouro, para quem já está liquidado naquela precisa hora, o caramiranga ainda pousa em cima do abrigo. Tá? Quer dizer, já está sofrendo, ainda vem um caramiranga e pousa lá, na quase certeza de morrer naquele dia, o desvanecimento que rolou na imaginação. São trechos que a gente tira da obra de Paulo Jacó para nossa análise. E aqui, um último exemplo é do rasga-mortalha, tá? Que é a coruja, né? A coruja. Na Amazônia a gente chama de rasga-mortalha, que é narceja, aqui toda a etimologia, é do latim mortuália, que é a descrição caracterizada pelo bico longo, pernas compridas, plumagem castanha, etc. E no desculpa, gente. E no texto, rasga-mortalha, ave conhecida por muitos como sendo agourenta, carrega em seu canto o aviso de morte da pessoa que a escuta ou de algum ente querido. Também fizemos essa interpretação. Essa, especificamente, era um termo que eu já conhecia, né? Da minha vivência, enfim, da minha história de infância. Minha avó falava do rasga-mortalha, que quando cantava era porque alguma desgraça ia acontecer. Então, o ribeirinho, mesmo passando por diversas situações que já o levassem a ter essa percepção, confirma seu pensamento quando escuta a coruja cantar. Coruja cantando, mata dentro.
enchendo os arredores das terras gerais. Da boa de exalação, rasga-mortalha, aviso de morte. Então, tem uma linguagem que é de especialidade, inegavelmente, compartilhada por um grupo específico, né, que coabita aquela realidade, no caso aqui da floresta amazônica. Então, que conclusões a gente tira desse percurso, né? Que a terminologia ela está para além do texto acadêmico-científico, muito embora esse tenha sido o nascedouro, né? E não vamos desprezar isso, porque a sistematização feita pelo Eugen Pfister foi das coisas mais completas, mais maravilhosas cientificamente que a gente pode ter nesse acervo. Mas a demanda, não é? A necessidade de que esses estudos evoluam e penetrem outros universos é algo inegável. E aqui na Amazônia a gente não pode deixar de olhar para essas produções literárias com essa percepção de especialidade, né? Não só o texto etnoliterário, que era o objetivo de eu trazer aqui esse assunto, mas de toda essa intercomunicação, não é? Sociolinguística, que evidencia esses trânsitos que eu mencionei aqui para vocês, dos termos para a vulgarização, da vulgarização para a especialidade do termo. Então, era basicamente essa a minha intenção hoje, de trazer a vocês a conexão, que parecia, né, desarticulada, entre os estudos de terminologia e a literatura, e nesses dois polos, a questão da tradução, impactada pela percepção dessas dimensões aí dos termos, dos vocábulos, dos etnotermos, no trabalho do tradutor, tanto intralinguisticamente quanto interlinguisticamente. Ok? E aí, nossas referências aqui. E, mais uma vez, agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês e fico à disposição para qualquer esclarecimento que eu possa fornecer adicionalmente. Belíssima palestra, Silvia. Muito obrigado. A gente fica feliz de poder estar aqui presente assistindo a sua aula, né? Acredito que a pessoa se está manifestando aqui, que aula incrível, muito interessante. O próprio Walter também foi o primeiro a postar aí a sua manifestação positiva. Sim, pela sua aula, né? E que mais ou menos, né, o pouco que eu sei, né, da terminologia que me chamou a atenção, né, e você apresentou muito bem isso, né, de apresentar a terminologia com a literatura, já que a gente está trabalhando com o estudo da tradução literária, né? Há também outros traduções específicas de outras áreas, né, de texto científico, né? Aqui a gente está indo pelo caminho de texto literário, então a tradução de texto literário, e você fez essa conexão entre a terminologia e a literatura, né, como se dá isso, e fecha com a questão do nosso interesse, né, que é da tradução. Encantadora a aula, muito interessante. Acredito que para todos também tenha sido. Né? Que quem trabalha com a literatura já vai identificar essas questões em outros textos, né? Guimarães Rosa, Dalcídio Jurandir, que apresentam essa linguagem rica de neologismos, de regionalismos. Então, é apenas um olhar, né, sobre a perspectiva terminológica. Mas isso aí já é estudado. Tiverem alguma pergunta, estou às ordens. Eu vou abrir então, né, para se alguém quer se manifestar, comentar, perguntar. O Walter já está aí, o primeiro da fila. Então eu passo a palavra para o professor Walter Costa, né, que ele que
se manifestar aí. Walter. Então, Silvia, eu sou muito suspeito, logicamente, mas eu achei fantástica a sua palestra e muito original. Você fala que não, que é muito conhecido, né? Eu não acho, não. Eu acho que o seu enfoque é muito original e você faz uma coisa assim, muito assim, do bom senso, né? Os ingleses chamam de common sense, né? O, o bom Sim. senso de você aproximar os estudos linguísticos dos estudos literários, que, por exemplo, no contexto inglês, isso é muito próximo, né? No russo também, lá na época, né, do formalismo russo, isso era muito próximo. Atualmente, no Brasil, tem algumas pessoas que aproximam, né? Você mesmo citou, me parece, o Matoso Câmara, se não me engano, né, nas suas referências, né? Câmara, o Lara, a Maria Aparecida Barbosa. Então, né? Mas são grandes, atualmente eu diria que isso aí são grandes exemplos, né? Tem um colega também lá da URGS, né? O Valdir Nascimento Flores, que ele faz essa aproximação, né? Dos estudos linguísticos com os estudos literários. Mas no Brasil, em geral, tem um certo desconhecimento mútuo. E na Inglaterra, né, que você conhece bem o Reino Unido, eles têm a história da linguística literária, ou literary linguistics, né? E você, no campo da terminologia, você fez isso, e sem muito estardalhaço, de maneira muito clara. Também você usou os autores amazonenses, né, ou paraenses, sem ficar batalhando, sem fazer escarcel, né? Eu acho que isso aí é fantástico, isso, porque é a melhor maneira, não, de unir, né, a disciplina acadêmica ou científica, até certo ponto, né, com sensibilidade, com bom senso, de você olhar o lado onde você está vivendo, mas sem fazer um cavalo de batalha, né? Você fazer a coisa. Eu acho que, olha, eu fiquei encantado, realmente. Bom, eu já estava pré-encantado, né? Mas realmente é muito, muito, muito bacana, muito, e eu acho que é muito original. Parabéns. Eu acho que é interessante, não é? E rico e ainda muito impenetrado. Eu acho que precisa. Tem muito campo aí para. Nossa, na Amazônia, então, né, muito texto que a gente pode explorar por essa perspectiva. Obrigada, Walter. Eu também agradeço ao Walter por essas considerações que fez e como ele conhece bem, né, nessa área e tem autoridade para falar mais como propriedade, né? E acrescentou ao que eu falei, né? O Walter, acrescentou de uma maneira com mais detalhes e mais conhecimento de que, de fato, a modéstia da professora Silvia, né? Que de fato apresentou de uma maneira didática, né? Conseguiu conciliar as coisas de uma forma que a gente possa entender e comece a pensar, né? O mais importante, eu acho que desses encontros, de qualquer encontro acadêmico, é quando as coisas nos incitam a pensar, né? Porque por mais que a gente ouve um especialista, se a gente bate palma, agradece e bate palma ao especialista, mas a ideia é compartilhar, né? O especialista compartilhar essas coisas com mais pessoas para incentivar, né, as outras pessoas a continuar esse trabalho, né? E a Silvia fez isso muito bem, o Walter chamou a atenção como há coisas aí interessantes que não é tão difundido assim, né? Não é tão conhecido assim, né? E que a gente pode trabalhar, tá? Eu pergunto se tem mais alguma pessoa que queira fazer alguma consideração ou pergunta para a professora Silvia? Esperamos um pouquinho. Então, a mensagem. Eu viro a cara porque estou com outro. Para não. Estou gravando também, né? Então. Acho que é o Eila. Hum? Tá.
Sim, quando a professora falou em relação ao ramo da tradução, que lá fora tem por área, e tem muitos aplicativos, né? Um Proxy, por exemplo, e ele pede que a gente coloque a área, que selecione a área, e é verdade, aqui no Brasil não existe isso. Se a gente falar que somos tradutores só de medicina, vai passar fome. Então a gente acaba sendo de tudo. Mas o detalhe de ser da área dá uma diferença, sem dúvida nenhuma. Dá uma diferença. E outra coisa que uma empresa dos Estados Unidos tinha me escrito, que não tinha passado na minha cabeça. Tem hoje os programas, né, que já fazem a tradução praticamente de tudo. Só coloca lá e o programa já traduz, praticamente o tradutor só faz a revisão. E essa empresa me escreveu dando um valor. Se eu estava fazendo a tradução com esse tipo de programa ou sem o programa. Aí é aquilo, porque a máquina não tem sentimento. É diferente como a senhora colocou. O ser humano fazendo a tradução realmente do que o texto está querendo transmitir. Então, essa empresa dos Estados Unidos, ela estava pagando a mais se eu não utilizasse o programa de tradução que o pessoal hoje aí está na moda. Coloca no Google, coloca nos programas por aí e já está tudo ok. Sim. Weila, essa questão da pós-edição, não é? Ela é muito popular hoje, porque ela é um time saving muito grande, né? Uma economia de tempo muito grande para o profissional. Mas a gente tem que ter muito cuidado com isso. Você tem que estar, o teu conhecimento e a tua sensibilidade tem que estar acima, né, da máquina. Então, a pós-edição, quando ela para gerar um produto de qualidade, ela precisa de uma revisão muito, muito vasta, né? E até do ponto de vista do registro linguístico, né? Porque a máquina ela vai procurar as equivalências, mas ela não, como você disse, ela não tem o sentimento, né? Quer dizer, ela não tem a sensibilidade de captar algumas nuances, não é? Do estilo, da escrita, então não tem estilo. E muitas vezes o que acontece, eu às vezes coloco textos no tradutor automático só para análise. Então você vê que na questão da terminologia, de textos científicos, às vezes ela traduz um termo lá em cima de uma maneira e o mesmo termo de outra forma lá embaixo, com um sinônimo, entendeu? Então isso, para o texto científico, é depreciativo, ele perde qualidade ali, porque você está trabalhando com um termo e ele não tem que variar para um sinônimo, né? A não ser que você esteja explicando o que o termo significa. Então tem que ter muito cuidado com os softwares, né? Embora tenham evoluído bastante, mas eu continuo achando que acima do software tem que estar a sensibilidade e o conhecimento linguístico, estilístico do tradutor, né? Para fazer uma revisão a contento, para um produto realmente compatível com a qualidade que está sendo demandada, né? Então, eles estavam pagando mais se você não usasse, Sim, sim. Devido a esse detalhe que as empresas já estão notando. Eles demoraram um pouquinho, mas com certeza já começaram a notar. Se estão pagando a mais é porque começaram a notar essa diferença na hora da tradução, sem dúvida nenhuma. Perfeito. Bem, obrigado, Weila, pela sua participação. Bom, a experiência que a gente tem também como professor de língua estrangeira também, né? A gente vê, às vezes, aluno enviando um trabalho, algum texto, em que a gente percebe que utilizou, o que fez foi utilizou o tradutor automático, porque está também a questão, bom, bem mais, claro, específico e mais científico, né, a abordagem que a professora Silvia deu, mas também tem supostos sinônimos, né? Que uma mesma ou mais que significado, né? Uma mesma palavra tem mais de um significado, e de repente você vê que tem uma palavra aí que não faz nenhum sentido, e aí, claro, é porque o aluno porque a pessoa utilizou o tradutor automático, né? Acho que o Google Tradutor pode ser utilizado até como instrumento pedagógico, você fazer o aluno usar para ele analisar os problemas que dali emergem, né? Fazendo a linguística contrastiva, né? Comparando
fazendo a back translation, que é a volta dessa tradução, para ver se quando você põe na volta o texto reflete o original que você tinha. Então, tem uma série de possibilidades pedagógicas para você trabalhar e criar no aluno essa consciência, né, que a máquina ela tem as suas limitações, que você pode perceber essas limitações claramente se você sistematizar isso pedagogicamente, o uso da ferramenta, porque é uma febre que não vai só evoluir. A gente também não condena, né? Eu utilizo o Google porque, como sou metido e leio em outras, ou tento ler também em outras línguas, ou quando vem alguma. Tem outros autores de outras nacionalidades com outras línguas, né? Então, a vezes ajuda, né? Ajuda bastante. Tem sua qualidade. Objetivo, né? Tem, às vezes o objetivo é apenas compreender um isso. sentido geral, né? Aí pronto, tudo bem. Aí a gente tem que reconhecer realmente que ajuda muito, ajuda muito. O Andrea Sesco está falando aqui, ótima aula. Andrea, obrigada, querida. Eu tive a oportunidade de receber em casa, em Manaus, dose dupla, né? A Silvia e a Andrea estiveram lá em casa numa oportunidade que fizemos. Né? Estava aí, convidei as duas, então, um trabalho, né? Aí. Bom, voltando a isso, o assunto a tecnologia nos ajuda, sem dúvida, né? Mas temos que saber trabalhar com isso. E acho que, por exemplo, essas propostas que traz a Silvia vai mais ou menos assim, sabe? Temos que estudar as coisas, né? O que é, né? Como esses problemas que aparecem, né? Há um estudo, né? Que para mim está dentro dos estudos da tradução literária, né? Que a gente tem que conhecer e tem que saber avaliar, né? E que isso nos ajuda, tá? Deixa eu ver. Tem não sei se você consegue ler, Silvia, que tem uma pessoa que tem a Júlia Costa. Eu li agora da Júlia. Né, que fez um comentário. A Júlia está me falando aqui de uma possibilidade que ela utiliza pedagogicamente o Google Tradutor para ensino de pronúncia. É interessante também, é uma outra versatilidade, né? Em relação ao Google Tradutor, ele é até ótimo, porque assim, muitos alunos têm a internet em casa, vamos dizer assim, e o Google, ele funciona offline. Então, colocar ele dentro da sala de aula acaba sendo um perfeito dicionário ali na palma da mão mesmo, né? Eu, como professora de espanhol, eu sempre permito também os alunos a utilizar o Google Tradutor offline. E baixa, né, o aplicativo e consegue utilizar ele ali no seu idioma, fica perfeito, perfeito mesmo. Olha, tem uma pergunta bem interessante aqui da Luciana, né? Se foi utilizado algum software? Não foi utilizado. Foi leitura mesmo e a percepção de que naquele momento aquele termo tinha uma outra função semântica ali, né? Não foi. Até porque existe aí uma dimensão sensível, né, desse termo, que talvez o software não nos ajudasse muito, porque existe o termo não é desconhecido, né? Ele existe, mas ele existe no domínio da zoologia. Só que a percepção da simbologia dele precisava uma leitura para além, né, daquele recorte onde ele aparecia. Então a gente precisava ler uma quantidade de textos maior para perceber o significado, porque o significado não está explícito no texto, né? O autor ele vai escrevendo. E aí você percebe que ali existe alguma coisa, né? Em algumas frases, sim, olha, sinal de mau agouro e tal. Mas, por exemplo, Guariba rugiu, mau tempo. Então, essas coisas a gente teve que ir associando e buscando pesquisas nessa área, né? Nas questões amazônicas, para ver qual era realmente a simbologia de tal animal. Mas não foi usado nenhum tipo de software, não. Foi leitura mesmo. Marcação, né, conversas, porque isso foi parte da dissertação de uma orientanda, então o trabalho de leitura era fundamental. Não era uma proposta de produção, de tradução, de percepção, não, era a dissertação dela. Então, quanto mais análise, quanto mais elementos interpretativos ela trouxesse, melhor, né, para sustentar
aquela simbologia que ela estava ali revelando. Nada, querido. Tá agradecendo. Silvia, eu acho que você poderia fazer talvez um pouquinho de propaganda do seu trabalho, porque pode ter gente interessada em fazer uma pós-graduação, um mestrado, falar, você está orientando, né, lá em Belém, onde é que você está trabalhando com a pós? Atualmente eu faço parte dos 2 programas de pós-graduação, que é a UFC, lá com o professor Walter, da Federal do Ceará, e em Bragança, a pós-graduação Linguagens e Saberes na Amazônia. Né? Então, são esses 2 programas. Né? E eu faço as orientações, evidentemente, na UFC, como eu entrei recentemente, ainda não tenho orientandos, mas no PPLSA, sim. Inclusive, eu estou agora na vice-coordenação desse mestrado, e a gente tem 4 linhas. A linha que eu estou inserida é a linha Língua, Cultura e Tradução, né, que faz essa inter-relação. O programa ele é interdisciplinar, então existe um diálogo muito grande entre as áreas do saber, entre as outras linhas. Inclusive, hoje mesmo a gente teve uma consultoria com a CAPES sobre essa percepção dos diálogos, né, de não fragmentar as disciplinas, etc. E a gente tem os projetos, né? Os projetos estão abertos, inclusive, não são restritos às pessoas do campus de Bragança. A gente tem um projeto que eu vou colocar aqui, o ETMULT, tem alguns dos nossos bolsistas aqui presentes, estudos da tradução, multifaces e multissemioses, né? Como eu falei anteriormente, meu interesse é na formação, então a gente trabalha no EPMULT. Deixa eu colocar aqui o site do EPMULT. Pelo site vocês podem ter uma ideia da produção. É um projeto bastante ativo. Já fizemos traduções de livros, temos as nossas sessões periódicas, que são os CEPs, que são os seminários de pesquisa, onde nós compartilhamos as nossas pesquisas. Temos vários mestrandos e temos muitos da graduação também. Se vocês entrarem aí nesse link... o Lucas colocou. Desculpa, Lucas, eu estava procurando, já tinha colocado. O Lucas é um dos bolsistas, quer dizer, ele é um colaborador já, um pesquisador, porque já é formado, é mestrando. E temos vários outros, né, colaboradores, professores, inclusive. Se entrarem, vocês vão ver nos espaços de produção. Hoje nós representamos a UFPA em um convênio com o Jornal Liberal, que é o jornal de maior circulação aqui no Norte, e nós fazemos traduções de temas relacionados com a Amazônia, de temas, matérias, né, da cultura amazônia, da nossa biodiversidade, etc. E aos domingos essas matérias são veiculadas bilíngues, né, em português e em inglês, tanto no meio físico do jornal, quanto online. E todas essas matérias, que podem também ser um recurso de estudo, né, das soluções das traduções, podem ser usadas por qualquer pessoa. Então, se olharem lá em produções, publicações, a gente também está bem inserido nas questões de internacionalização da universidade, fazendo parcerias. A gente ainda não conseguiu verba para mobilidade, né? Mas certamente o projeto tem contribuído muito, porque nós não temos um curso de graduação em tradução. Então, o interesse dos alunos vem dos projetos e, como o Esteban mencionou, dessas iniciativas. Nós fizemos uma pós-graduação lato sensu, né, em tradução, foi em 2018, o Esteban esteve conosco, o Walter também, e foi realmente uma experiência muito, muito boa. De lá, nós temos alunos aqui que já estão no mestrado, na linha de tradução, que fizeram o TRADLE, né? E aquele curso, naquela ocasião, nós percebemos uma necessidade do estudo dessa leitura acadêmica. Então, ele iniciou com essa perspectiva, né, de tradução
acadêmico-científica. E depois esse universo foi abrindo pelo interesse mesmo dos alunos, pela área da tradução, e hoje o projeto ele trabalha com pessoas que fazem tradução literária, nós temos colaboradores de fora do Pará, inclusive, da Bahia, e, enfim, a gente tem um leque aí grande de pesquisas, de produções, de traduções de livro, e ficaremos muito felizes se tivermos pessoas interessadas em agregar ao nosso projeto. Silvia, tem um comentário aqui de Júlia Costa Oliveira. Você consegue ver a mensagem? Sim. Sobre o uso de softwares para levantamento de terminologia. Há outros trabalhos desenvolvidos dentro do curso de pós-graduação envolvendo linguística de corpos. Isso, tá. Há levantamento de terminologia usando o Wordsmith Tools. Isso. Wordsmith é um dos softwares, mas tem muitos, né? Tem Trados, tem outros com mais potencial, inclusive, do que o Wordsmith. E aí depende muito exato, depende muito da finalidade, né? E também tem os outros instrumentos, como o Iramutec, que é um software de análise de conteúdo, que também é aplicável no âmbito da tradução, quando você está interessado nessa questão de localizar termos, né? E esse daí é um que a gente está estudando, né? O Iramutec, vou até colocar aqui. Tivemos o último CEP, que foi o nosso seminário, foi sobre um treinamento desse software. É um software gratuito, que você pode, tem inúmeras potencialidades. Você pode inserir textos e localizar os termos e verificar frequências. Ele não é um software de tradução, ele não é uma memória de tradução. Ele é um software de análise de conteúdo e de análise do discurso. Claro que a análise do discurso, você precisa ter um outro suporte, né, interpretativo, para além do software. Obrigada, Lucas. Exato. A terminologia, ela, apesar de ser uma ciência com seu método, seu objeto bem definido, ela permeia, né? Ela atravessa as outras ciências, porque toda ciência tem a sua linguagem, tem os seus termos. Então, a terminologia ela é transversal no âmbito científico e, como eu acabei de mostrar para vocês, também nos textos literários, ela pode ser vista na perspectiva da etnoterminologia, a localização dos termos. Júlia, eu posso até te passar depois, se você quiser mandar o seu contato, eu posso colocar o meu, outras possibilidades, tá? De softwares de análise do discurso, de localização de termos. Tem os concordanceiros, né? Tem outros softwares que ajudam. Tudo depende da finalidade com a qual você está utilizando. Eu vou colocar aqui o meu e-mail profissional, tá? E aí, no que eu puder informá-los sobre os seus interesses, será um prazer. Aí tá agradecendo o e-mail, o contato, né? Aí já é uma maneira de contactar. Isso. Se bem que todos nós professores somos facilmente, né, localizáveis, né? tá pelo Lattes e, claro, e nos próprios sites das universidades e dos programas de pós-graduação, aí aparece os dados dos professores que fazem parte e o contato profissional, né? Eu creio que já podemos parar por aqui com as perguntas, né? Deixar um pouquinho a professora Silvia descansar. E, claro, como sempre, eu agradeço muitíssimo, porque mais uma vez tivemos a oportunidade de acompanhar uma aula muito interessante, muito enriquecedora,
né? Desta vez foi por conta da professora Silvia, a quem a gente agradece enormemente e esperamos que a gente continue, que sim, né? A gente continua com nossas parcerias, né, para difundir nossas pesquisas, né, nossos conhecimentos, porque o saber não pode ficar preso somente na universidade, né? E esta plataforma de internet nos ajuda, né, outros comentários aí que estão tendo, né? André, acho que passou, para passar rápido que eu não consigo ver. Mas a tecnologia também nos ajuda muito, né? A estarmos fazendo, por exemplo, realizando esse evento. A gente agradece a professora Silvia, né? Agradece aos professores que se conectaram e dão força e prestígio, né? Tanto para quem está apresentando quanto ao próprio curso, né? Aqui, já está convidando, Silvia, para Florianópolis. Florianópolis está voltando, creio que já as aulas presenciais na UFSC, né, que está começando agora. Sim, presenciais. Está começando agora o semestre, né? E, bom, e agradeço, como dizia, os professores que estiveram aqui, Mirtes, Walter e André, aí se conectou, né? E, claro, e todas as pessoas, em torno de 60 pessoas que acompanharam mais ou menos a aula de hoje, para todos vocês agradeço e gostaria de dar um informe que na próxima semana, né, teremos outro convidado. Eu falei que antes, quando estava no início, eu falei do professor Fulvio Flores, da Univaf, que ele é de teatro, né? E só vamos confirmar isso e divulgar. Ele pediu um adiantar horário. Então, na próxima semana, excepcionalmente, a gente deve começar talvez meia hora, talvez uma hora antes. Vou ver bem com o professor e a gente vai divulgar isso. Tá bom? E vamos finalizar por aqui, tá? Agradeço e até a próxima semana.